E aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês e mais um vídeo de filme. Dessa vez a gente vai falar sobre o Massacre da Serra Elétrica de 2003, o remake aí do clássico de 1974. Esse filme que me introduziu ao gênero de terror, que me fez amar tanto esse gênero de filmes aí. Sou fascinado até hoje, eu assisto de tudo um pouco dentro desse gênero terror. E eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o filme, sobre os pontos positivos, negativos, o que ele tem de igual ali com aquele clássico magnífico de 1974. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui. E lembrando que vai ter a sequência do filme lá de 1974, do Massacre da Serra Elétrica, vai ter uma sequência agora em 2022. Então eles não vão usar esse remake aqui como base, eles vão usar o clássico lá nos mesmos moldes que eles fizeram com Halloween de 2018. Mas eu queria repassar por esse clássico, tanto que eu assisti os dois filmes um atrás do outro, porque eu queria ver as diferenças, as semelhanças que tem aí dentro desse remake. Então o filme começa novamente ali contando como se fosse algo real, como se fosse uma reportagem da época sobre os assassinatos, sobre as coisas que aconteceram ali com o Leatherface, com a nossa protagonista. Então, em vez de ser só letras, como foi lá no de 74, aqui mostra em algumas cenas ali os policiais pegando os corpos, esse tipo de coisa. Isso eu acho que é um ponto muito positivo, porque ele altera e ele acrescenta uma coisa, que seria policiais indo investigar o local do crime, seria a casa ali do Leatherface. E isso é bem legal, isso me remeteu muito a VHS, na verdade VHS pegou de Massacre da Serra Elétrica, se eu não estou enganado, porque VHS aí ele tem essa parte onde a gente vê os personagens ali iniciando a história deles, vendo as fitas, que é o que a gente acompanha durante metade do filme aí, o meio do filme inteiro é isso, e aí no final ele completa a história, né, do que a gente viu ali daquelas pessoas entrando na casa, vendo as fitas e assim por diante, a gente vê o final dessas pessoas. E aqui também acontece isso com esses policiais. A gente vê ao final do filme aí o que acontece com eles por eles terem entrado ali na casa do Leatherface, a gente já sabe o que acontece, né? Vai invadir a casa de um assassino em série, né, já sabe. Mas basicamente é aquele molde do clichê básico de filme slasher. Um grupo de adolescentes indo em uma viagem, eles iam pro Texas, acabam encontrando um estranho ali, dão carona durante a estrada. No caso dessa aqui, ela acaba se matando, ela se suicida ali dentro do carro, e eles vão atrás do xerife para poder ali ajudá-lo. Só que enquanto o xerife não chegava, eles foram explorando ali os locais para ver se a casa do xerife era próxima ou não. E aí encontram, obviamente, ali a casa do Leatherface, né? A casa do nosso querido assassino da motosserra. E a gente vê tudo isso aí, os moldes ainda estão lá do primeiro filme, né? Como eu falei, o primeiro filme, ele colocou muita coisa ali que foram seguindo os próximos filmes, Halloween, Sexta-feira 13 e assim por diante, Pânico até. Pânico é mais aquela sátira desse molde, mas também tá ali, ele tem as suas referências, da mesma forma que esse aqui ele traz bastante. Eu gosto de chamar ele de remake por simplesmente ser isso. Ele pega a base original, ele altera algumas coisas, mas o grosso da história, o grosso dos personagens, os personagens também eles melhoram muito, né, em comparação ali com o primeiro filme, que era algo mais simples, né? Aqui já tem um orçamento um pouquinho maior. Obviamente, filme de terror tem um orçamento muito menor do que filmes normais, vamos colocar dessa forma, mas ele é um filme com orçamento ali, a gente dá pra ver que é bem feito, muitas cenas, né? A iluminação desse filme eu acho ele muito bonita. Não gosto tanto do Leatherface, eu gosto da ideia de ele ser um cara grandão, um cara forte pra caramba, que, meu, não tem como lutar contra ele. Algumas cenas ali que eles reposicionam algumas coisas, então o cara entrando na casa e dando de cara com o Leatherface vai lá e bate na cara dele, na cabeça dele. Não, aqui é diferente, aqui o cara ele está distraído, o Leatherface pega ele com tudo, então não tem como ele agir. No primeiro ainda dava, mas nesse não. Mas nesse também, não, mesmo se tivesse cara a cara com ele, não ia dar, porque ele é um cara forte, e eu gosto dessa ideia, né? E eu gosto dessa ideia, dele ser grandão. Só que eu acho que no primeiro ainda tinha uma originalidade, eu gosto mais da máscara do primeiro, eu acho muito mais interessante. Claro que aqui é super bizarro, super assustador, mas eu ainda gosto do primeiro, porque traz um negócio de ser mais simples, mas ao mesmo tempo apavorante, sabe? Esse aqui ele é muito bem feito e acaba, sei lá,
surtindo um pouco artificial em alguns momentos. Mas esse é um filme que eu realmente adoro, mesmo ali tendo ali os diálogos simples, as decisões idiotas, no grupinho ali, sempre tem um cara que tá falando o que tem que ser feito, porque senão vai dar merda e ninguém segue o que o cara tá falando, porque ele é o chatão da conversa, ou porque ele é o maconheiro e assim por diante. Né? Os moldes ali do slasher, né, estão ali. Então a gente vê toda aquele grupo de jovens ali. E obviamente, em comparação com o primeiro, aqui tem muita coisa. Por exemplo, o policial. O policial é alguma coisa nova. Se eu não me engano, ele fez Hellraiser também, né? E é diferente, né? Incrementa a história, adiciona de uma forma tão legal que você acha que aquele policial veio do primeiro, mas não veio. Ele é criado para ali, né? E a gente vê também a família, diferente ali do primeiro, que só tinha algumas pessoas. Aqui tem um grupo mesmo, você vê que é uma família, deve ter tio ali, deve ser tia ou primo, sei lá, alguma coisa do gênero. Mas tem todo mundo ali, né? Você percebe que é uma família maluca. Uma coisa que eu tenho que reclamar, né? Em comparação, não tem a cena glamourosa do banquete, né? O cara até fala assim, ela vai jantar com a gente, né? Dando aquele pequeno fanservice, mas não mostrou a cena icônica do banquete, da pessoa amarrada ali e os loucos conversando. Aí muitos aí podem falar, mas aí vai repetir a cena, é um remake. É um remake, ele acrescenta muita coisa nova, mas a base ainda tem que continuar ali. Você ainda tem que ter a semelhança com o primeiro filme. Porque é a mesma história. É a mesma história. Ele só dá porções adicionais ali pra gente poder complementar ainda mais aquilo que a gente já tinha visto no primeiro filme. E isso é muito legal. Isso é muito legal. De fato, a direção eu acho muito simples. Eu acho que do primeiro ele fez muito com muito pouco. Aqui ele faz o básico, né? Obviamente depois disso aí, esses moldes do Massacre da Serra Elétrica de 2003 foi levado pra Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, esses remakes que tiveram aí depois. Só que eu ainda acho que é muito simples. Uma direção que não arriscou tanto, né? E diferente ali do primeiro, que ele abusou de algumas coisas que eu curti muito, né? Como o traveling ali da câmera, tipo viajando com a câmera assim, algumas cenas, né? Que é um negócio bem feito pra época, principalmente pra época, né? E esse filme também, ele moldou, esse remake, ele também moldou o que a gente via depois, nos filmes do Halloween ali de 2007, se eu não estou enganado o ano. A gente teve o Massacre da Serra Elétrica, o início, né? Que eu acho que nem prefiro comentar, né? Mas a gente também viu que tiraram muita coisa desse filme. E isso é muito legal. É um filme que me introduziu a essa área do terror, ver o assassino mascarado, com uma arma icônica na mão, então uma motosserra, o Pânico ali, né, o Ghostface com a faca, o Halloween também, o Michael Myers também, né? Então é icônico. E ver ali a Serra Elétrica, ver o bicho gigante de 4 metros ali batendo em todo mundo, eu acho que é legal, mas ainda faltou um pouquinho de ser um pouco mais natural do que poderia ser como era no primeiro filme. Que era mais palpável ali as máscaras, né, que ele faz. Nesse aqui parece muito artificial. A ambientação é muito boa, você entrando ali na casa, da mesma forma que era no primeiro, eles dão um upgrade nesse. Quando você entra na casa junto com os personagens, você percebe o quão nojento é aquele lugar, quão bizarro é aquele lugar. E principalmente, obviamente, ali o porão onde fica o Leatherface fazendo as coisas ali, né, matando, torturando as pessoas. Muito legal. No primeiro filme eles falam numa cena ali que no jantar que ele gosta de torturar as pessoas, ele é muito bom em fazer isso. E não mostra tanto no outro, mas nesse aqui já mostra. Já mostra mais ele ali pendurando o cara no espeto e deixando ele ali, passando sal na ferida. Ele ele mostra mais coisas sangrentas, mais gore, né, do que o primeiro filme. Então a menina dá um tiro na cabeça e a câmera vai passando ali pela cabeça da pessoa, então a gente vê ali dentro. É muito legal, né? Isso é uma ideia. E ele não abusa tanto, né? Ele tem o gore, beleza, mas ele não abusa tanto quanto foi ali os próximos filmes que pegaram dessa fórmula desse remake, né? Então eu acho que a direção, ele fez na medida do possível o ok, sabe?
Pela nostalgia, eu colocaria esse filme primeiro, porque, como eu falei, foi o filme que me introduziu a esse tema, mas em termos de o quanto agregou pro gênero, o primeiro ainda tá muitos anos à frente, né? Obviamente, 74 ali tá em primeiro e esse aqui vem logo em seguida, porque os outros filmes são trágicos, né? Mas eu quero saber da opinião de vocês. Vocês assistiram esse Massacre da Serra Elétrica de 2003? Deve estar aí na famosa Baía dos Piratas, né? É só ir lá, pegar, baixar e assistir. É um filme legal, é um filme divertido, na medida do possível ali. Obviamente, muita gente pode se cansar por causa que, como eu falei, tem os moldes ali do slasher, então é algo muito padrão, é aquele negócio de, vamos se separar, mas por que você vai se separar, né? Se tá no perigo, esse tipo de coisa, sabe? Mas você tem que entender que é de uma época ali anterior ao que a gente tá vivendo hoje, então é 2003, 74, então é um negócio diferente. Tem que assistir pensando com a cabeça da época. Mas é isso, eu quero que vocês comentem aí. Quero saber a opinião de vocês. Vocês já assistiram esse filme? Vocês gostam dele? Vocês não gostam? Comenta aí, vamos conversar, porque vai ter a sequência aí do primeiro de 74 e eu torço que seja tão bom quanto o primeiro foi, né? E que tenha essa atualização que teve esse remake, né? Então comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e agradecer por vocês terem assistido aqui o vídeo. Muito obrigado e tchau!